Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e trazendo para vocês mais uma jogatina aqui de DC Universo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai abordar ele, que é o insano, o que consegue sobreviver a qualquer coisa, causa mais dano que um DPS, que sobrevive nas dificuldades mais insanas de qualquer tipo de raid ou qualquer outro tipo de desafio. Sim, estamos falando do híbrido, não só um híbrido qualquer, mas o tanque híbrido. Lembrando que não existe só esse tipo de híbrido. Se vocês quiserem que a gente traga mais coisas sobre personagens híbridos de DC Universo, é só colocar aqui nos comentários. Bom, vocês já viram aí na nossa thumb, né, o que eu estou falando. Então eu estou falando do tanque híbrido, um tanque insano. E cara, sempre que você procura por tanque híbrido, o que aparece é o tanque de fogo em primeira linha. Mas por que isso? Eu vou explicar para vocês e vou trazer a verdade para vocês sobre esse tanque maravilhoso, esse ser, essa criatura insana. É mentira, tá? É mentira. O tanque híbrido não é bom, o tanque híbrido é uma merda, tá? E a palavra bem clara é esta. E não é só a minha opinião, isso aqui é embasado no critério técnico, tá? Mas eu vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Caras, olha só. O tanque híbrido aliás, o tanque, no caso, tanque híbrido, tá? Existem outros tipos de híbrido que aí podem até ter uma certa funcionalidade dentro do jogo. Inclusive, a gente tem a questão do híbrido com o uso exclusivo apenas de poderes icônicos, tá? De habilidades icônicas. Bom, mas vamos lá, vamos aqui a cereja de merda que fica em cima do bolo. Tá, e vocês vão ficar assim: ué, RB, tu nunca falou desse jeito, por que você tá nervoso? Cara, por quê? Porque vez em quando não, vamos ser justos, o nosso direct fica sempre cheio desse assunto. Toda hora fica voltando esse assunto. A gente responde lá, voltam a perguntar novamente: por que vocês não falam sobre o tanque híbrido? Questionando de certa forma a nossa capacidade de trazer informação e conteúdos adequados para a sua jogatina, para o seu divertimento, tá? Para que o seu personagem possa ajudar dentro das instâncias que ele se propõe, que você se propõe a jogar e da maneira como você gosta de jogar. Lembrando que aqui as loadouts apresentadas, seja ela para DPS, healer, tanque ou controller, elas são loadouts que você pode utilizar como sugestão ou base para que você possa construir a sua jogatina, tá? Em nenhum momento isso aqui estabelece como lei, tá? Até porque, como eu já disse aqui, ou não disse, mas vou dizer agora, nós não sabemos de tudo, tá? Não sabemos de tudo e o jogo constantemente, ainda bem, vem sofrendo atualizações para melhoria, e é isso que tem que estar acontecendo mesmo. Mas com relação ao híbrido, galera, por que a gente não traz? Por que eu não trago o híbrido para cá? Por que a nossa equipe não pesquisa a fundo? Bom, a gente pesquisa sim, a gente já pesquisou, a gente já foi atrás do híbrido, estudou algumas loadouts e a verdade é que ele é lixo, super lixo. Presta, ele é ruim, ele está abaixo do churume do lixo, exatamente. Porque você tem um personagem que não é nem DPS e nem tanque, sem função alguma dentro do jogo. Sem função alguma, imagina isso. Você pega um personagem, você estabelece uma quantidade de pontos dentro dele. Lembrando que uma coisa que é bem importante para você que está começando, que talvez não saiba, mas a galera mais antiga já deve saber, mas vale relembrar, que todos os personagens começam como DPS, tá? Todos os personagens começam com DPS. E quando você chega no nível 10, você vai ter acesso às classes de prestígio. Lembrando que eu não estou menosprezando aqui o DPS. Inclusive a gente tem loadouts aqui de DPS. A gente tem muitos vídeos sobre DPS e as outras classes. Mas essas três classes que eu me refiro, o tanque, controller e healer, elas são as classes de prestígio, onde você só vai atingi-las quando chegar no nível 10. No caso aqui,
quando você pesquisa na internet por tanque híbrido, a primeira coisa que vai aparecer é o tanque de fogo. Por quê? Porque o tanque de fogo, ele tem a habilidade dele está ligada de tanque está ligada diretamente ao fato dele estar utilizando seu poder para atingir o inimigo, pois ele é um tanque ativo, tá? Caso você tenha caído de paraquedas, aqui no nosso canal a gente utiliza esses dois termos, tanque passivo e tanque ativo. Para você saber mais informações, só entrar aqui no nosso canal e verificar aí sobre todos os tipos de tanque loadout que a gente sempre está falando lá e explicando para vocês sobre esse assunto. Bom, no caso do tanque de fogo, ele é um tanque ativo, então ele cria essa ilusão de que você tem que você vai causar um super dano, vai fazer super aquilo, mas o cara que faz isso esquece que a realidade de quem joga é outra, tá? Ou o jogador tem poucos skill points e não vai atingir uma boa performance para causar um dano suficientemente bom para que ele possa se sair bem numa instância solo ou numa duo, tá? Ou ele não está com os equipamentos adequados, ou a loadout dele também não está adequada. E aí você encontra, poxa, eu não causo dano com o meu tanque. Por quê? Porque o tanque ele não é para causar dano, meu querido. Ele vai causar dano sim, você vai bater em mob, você vai destruir mob, você vai derrubar boss, mas você não vai ter a mesma performance que um DPS tem, tá? Até porque o DPS, a função única e exclusiva dele é causar dano. Lembra que você começa como DPS e depois você tem a opção, a partir do nível 10, já trocar para uma classe de prestígio. No caso aqui do tanque você pode trocar, mas aí você tem que estar ciente de que a performance com relação a dano vai diminuir bastante. Então o que acontece? Quando você pesquisa por aí, e é o que eu vou falar para vocês, é uma coisa séria, tem muito youtuber que se aproveita disso para colocar lá no canal dele para ganhar clique, falando esse tipo de coisa, tá? Que o tanque vai ser, que o tanque híbrido ele vai resolver seus problemas, que isso, que aquilo. Ele não vai. Eu vou falar para vocês o seguinte, isso aqui é a minha opinião, mas eu vou deixar bem claro que a gente, aqui do canal, a gente já correu atrás, já pesquisou e a gente já trouxe esse tipo de... a gente já trouxe não, mas a gente resolveu não trazer o tanque híbrido, apesar de vira e mexe esse assunto tá aparecendo lá no nosso Insta, a galera fica mandando lá no direct, questionando por que a gente não mostra, como se a gente estivesse escondendo alguma coisa ou enganando alguém. Cara, não estamos enganando ninguém, e o que a gente está trazendo para vocês é a verdade. O tanque híbrido, ele não presta justamente porque você não é uma coisa nem outra, tá? Se você quer gastar seu tempo e recursos com alguma coisa, eu sugiro que você adquira um novo Armor, crie uma loadout para DPS e uma para tanque e utilize dentro das instâncias conforme a sua necessidade, ok? Ou então fique só no tanque e aprenda como utilizar mais adequadamente. Como eu disse, eu não sei tudo, e o jogo constantemente vem sofrendo atualizações, e o que é importante para o jogo, e o que é importante para se manter o sistema sempre ativo. Mas o que você precisa entender é que, dependendo do tipo de tanque que você escolhe, seja ele passivo ou ativo, a forma como você vai atacar o seu inimigo vai mudar, pois aí você vai ter os mods de armadura, a sua própria armadura e arma, né, vão ser diferente, ter usos diferentes, os augments, né, enfim, eu sempre me engano com esse nome, né, mas vocês já entenderam. Então, cada um desses tipo de tanque, ele utiliza um augment específico, ele utiliza um mod específico, ele utiliza uma forma de jogatina específica. Então você vai lutar, você vai bater de forma diferenciada. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um combate com meu colega aqui, ele é um tanque mais forte. Eu não estou em nenhum grupo aqui para não receber suporte nem de energia do controlador dele e nem suporte de vida do healer dele. Então ele vai estar lutando aqui. Ele tá com um tanque rage, tá? Ele tá com um rage aqui, um lanterna vermelho, que tem uma função que funciona bem diferente. É o que eu poderia se dizer que é mais próximo de híbrido. Ele é muito mais forte, tem muito mais skill points, mas a teimosia faz com que ele caia. Teimosia com relação ao tipo de jogatina que ele vai desenvolver com o rage, tá? Cada tanque
cada tanque ele tem uma forma diferenciada de combate, tá? Então cada tanque tem um jeito diferente de você utilizar para combater. Então não cai nesse papo furado dessa galera que é o youtuber que faz um vídeo ou outro, ou então tá caçando cliquezinho aí para chamar atenção, dizendo que não, bota aqui e faz uma capa, né, uma capa com um baitzão desse aí, um clickbait gigante para chamar a atenção. Desde que não seja verdade. E aí, quer dizer, o cara tá trazendo uma mentira, enganando vocês, tá? Enganando os jogadores, né? Enganando você, meu querido jogador que segue esse canal, tá? Já sei que você deixou a sua inscrição se você ainda não for inscrito e deixou aquele like para fortalecer, e aproveita aí, também compartilha, tá? Não esquece de fazer isso, que é importante demais aqui pro crescimento desse canal, para que ele possa atingir mais pessoas e mais pessoas possam descobrir e seguir a palavra, a verdade. Bom, mas veja bem, então olha só, quantas vezes ele já caiu e quantas vezes eu permaneço. Lembrando que eu mostrei pra vocês lá no comecinho quantos pontos eu tenho, 148 pontos de personagem, de skill point. Ou seja, o que muda aqui é a adaptação. Então quando você entende como funciona o seu poder, cara, dificilmente você vai cair em armadilhas. Mas pra galera que tá começando, ou então galera que tá meio cansada de... muita gente veio reclamando em alguns vídeos passados. Hoje a gente não tem mais isso, porque já foi colocado à prova, né? Até porque a gente traz os vídeos como prova, então não tem como contestar o que o camarada tá vendo, né? Mas mesmo assim ficava aquela conversa de que, mas isso aí não funciona porque tanque é fraco, porque tanque é de papel. Cara, se o teu tanque é de papel é porque tu tá fazendo errado. Se teu tanque não tá batendo no boss, amassando ele na porrada, tá errado. Lembra o seguinte, você não é DPS, você não vai performar igual, mas você vai se sair muito bem num combate, seja o seu tanque passivo ou ativo, e aí vai ter as diferenças entre cada um deles. Um vai utilizar mais poder e o outro vai utilizar mais a arma, entendeu? E vai ter o uso de artefatos diferentes, mods diferentes, então tudo isso influencia. Então não adianta você querer tapar o sol com a peneira, querer fazer um híbrido achando que você vai se dar bem. Olha só isso aqui, cara, olha isso aqui. Como é que dá pra aguentar a porrada aqui fora? Eu sei que o jogo atualmente ele vai adaptar o seu nível de equipamento para você se adequar dentro do cenário, mas ele não aumenta teus skill points. Não adianta, não vai subir a quantidade de skill points. E a gente sabe que os skill points é o que faz diferença. A gente sabe que a quantidade de skills que você tem, né, pontos de habilidade do seu personagem é que faz a diferença no final das contas. E a forma como você joga, isso é que importa, tá? Então, o tanque híbrido, ele não vale o seu tempo, ele não vale seus recursos, ele não vale nada, e não insistam mais, tá? E eu espero que a gente tenha esclarecido de uma vez por todas esse assunto sobre o tanque híbrido. E galera, por favor, compartilhe esse tipo de vídeo para que ele chegue em mais pessoas, porque é um tipo de vídeo que não tem um alcance tão grande, beleza? Aproveite, se não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like e deixa aqui embaixo seus comentários, comenta muito se vocês querem um próximo vídeo sobre híbridos. Tudo de bom sempre, valeu e tchau!